Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio dessa segunda temporada do Yajus Talk, o seu bate-papo sobre inteligência artificial e direito. Hoje está conosco a professora Dora Kaufmann. A professora é professora do programa TID da PUC São Paulo, colunista da Época Negócios sobre os impactos da inteligência artificial. Junto conosco também está Lucas Carini. Professora Dora, é um prazer recebê-la e eu gostaria de saber qual que é a sua agenda de pesquisa atualmente. Bom, olá todo mundo, muito obrigada, Fausto e Lucas, pela oportunidade. Eu acho que hoje a vida dos brasileiros, né, está sendo mediada fortemente, cotidianamente, pelos algoritmos de inteligência artificial, e eu acho que é mandatório que a gente tenha um conhecimento assim básico, como é que ele funciona, né? Eu faço a analogia, por exemplo, um carro. A gente, em geral, nós não sabemos como produzir um carro, mas a gente, como motorista, a gente sabe quais são os riscos e como evitá-los, né? Todo mundo sabe que parou no sinal, não pode acelerar, senão vai bater no carro da frente. E eu acho que a gente está utilizando cotidianamente a inteligência artificial sem ter essa noção básica, né? Então, eu agradeço a vocês, que eu estou sempre disposta à oportunidade de que possa divulgar esse tema. Bom, há uns anos atrás, eu sinceramente não me lembro por que eu tive esse pensamento, mas eu tive um pensamento de que a inteligência artificial ia, de fato, ser a tecnologia preponderante ou a tecnologia de propósito geral do século XXI, e eu queria estudá-la. E eu também, desde o início, o meu objeto de pesquisa antes eram tecnologias digitais. E uma decisão que eu tive desde o início, que eu acho que tem me ajudado muito, eu acho que foi uma decisão assertiva, é estudar simultaneamente a tecnologia em si e os impactos éticos e sociais, né? Nós herdamos uma separação entre ciências exatas e ciências humanas, que vem do modelo da economia industrial. E isso é complicado, porque a complexidade dessa tecnologia ela requer a convergência dessas áreas, né? O diálogo entre essas áreas. Então, é muito importante, mas para entender e fazer reflexões do ponto de vista de quais são os impactos éticos e sociais, é importante entender a tecnologia, né? E os desenvolvedores, a minha última coluna da semana passada, eu discuti e trouxe uma contribuição do um pesquisador americano, Philip Agee, muito interessante, que ele fez essa migração. Ele era um computer science e ele passou a ser um cientista social, né? Então, a dificuldade dessas são dois princípios, duas lógicas muito distintas, né? Acho que tem que se aproximar. Bom, parece ser um caminho de duas vias, professora, porque quem desenvolve as ciências mais duras, o cientista, como a professora falou, da computação, ele está transitando para uma ideia de ciências sociais. E os cientistas sociais, é que eu falo isso particularmente do direito, acabam tentando se inserir também nesses conhecimentos da computação aplicada. Isso. Hoje, na verdade, não só na produção de conhecimento, mas também nas empresas, né? A gestão hoje ela é compartilhada. Então, você tem o pessoal de TI, por exemplo, tem que entender do negócio, e o pessoal de negócio tem que entender os fundamentos das tecnologias, porque não dá essa separação. Então, eu tenho alguns campos, né, que eu tenho uma concentração maior nos meus estudos. Um é os impactos na economia, né? Então, os novos modelos de negócio consequentemente, o impacto do mercado de trabalho, no trabalho, né? Que eu acho que tem vários impactos relevantes, que não é só o deslocamento de mão de obra, mas eu acho que tem outros impactos importantes. E agora, no dia terça-feira que vem, o TID, o programa do qual eu faço parte, na PUC São Paulo, nós estamos lançando um laboratório de inteligência artificial e tem 3 áreas, e uma delas que eu vou coordenar é a relação entre inteligência artificial e educação, que é um ponto fundamental, né? Quando uma das questões, por exemplo, do trabalho tem a ver com a requalificação e qualificação
dos profissionais, e isso conversa diretamente com a questão da educação, né? Mesmo desde do ensino básico, né? Essa mudança da lógica, né? Ainda predomina, onde tem ensino, ainda predomina muito a lógica da computação, da programação, né? E a inteligência artificial tem outra lógica. Então, esse shift, essa mudança é muito importante. Então, esses são os temas assim que eu... E tem toda a questão ética, né? Então, também me dedico muito, tenho acompanhado o que está acontecendo no mundo do ponto de vista da regulamentação, tentativas de regulamentação. Quer dizer, a única... Tem duas iniciativas reais, né, já concretizadas. Uma é da China, que dia 3, último agora de setembro, lançou uma regulamentação para os algoritmos, que tem consulta pública até dia 29 agora de setembro, e agora, segunda-feira, a FDA americana lançou também uma regulamentação em relação aos dispositivos com inteligência artificial para a área de saúde. E a Europa que lançou dia 21 de abril, um projeto, ainda uma proposta de regulamentação da IA. E no Brasil nós temos 2 projetos tramitando, um no Senado e na Câmara, de regulamentação de inteligência artificial. Da Câmara está em regime de urgência. Eu participei da consulta pública de ambos, do Senado e da Câmara. Os nossos projetos, infelizmente, eles são assim, muito superficiais, muito generalistas. Para vocês terem uma ideia, o da Europa, que tem muitas falhas, que não deve ser aprovado como está. Eu fiz uma coluna, inclusive, só sobre essa proposta. Ela tem 108 páginas. Nossa, na Câmara tem 8 e no Senado 5 páginas, né? Então, e não tem as questões básicas assim que estão envolvidas do que se pressupõe, porque um projeto de lei, como vocês sabem, melhor que eu, da área do direito, ele vai ser usado nos tribunais, né? É um projeto de lei, ele vai ser arbitrado pelo juiz em decisões absolutamente jurídicas, legais, né? Então, ele não pode ter princípios, declarações de princípios, né? Ele tem que ter uma objetividade. Então, essa questão também da ética, como tratar a ética e a regulamentação, que é um grande desafio para a natureza dessa tecnologia, também é outro assunto que eu me dedico bastante. Perfeito, professora Dora. Primeiro, aproveitando já esse link, mas antes disso, cumprimentar a professora. É uma honra imensa recebê-la aqui no nosso humilde projeto, por indicação do professor Willis, que gravou o 7º episódio aqui. Eu queria aproveitar esse link, então, dessa questão regulatória. A professora aborda um ponto extremamente relevante no seu artigo, quando fala sobre o debate da IA ética, né, justamente concentrado nesses princípios gerais que estão sendo replicados pelo mundo todo, pelo mundo afora, né? Mas que tem uma aplicabilidade restrita, né? Como a professora defendeu no artigo, e que também não são universalmente aceitos, né? Então, eu queria ouvir da professora, chegará um momento que nós teremos que ter uma corte internacional para dirimir esses conflitos sobre a ética na IA ou a IA ética? Eu acho que, bom, primeira parte da sua pergunta, esses princípios gerais, eles foram gerados, assim, pelo menos é o que se tem notícia, numa conferência que aconteceu em 2017. E essa conferência, ao final dessa conferência, foram lançados os Axiomar Principles, né, que são 23 princípios. E, a partir daí, os mais importantes desses princípios, eles foram agregados em alguns princípios. O Bankman Claim Center, da Universidade de Harvard, fez um levantamento e agrupou em 8 grandes temas esse conjunto de princípios que tem circulado no mundo. Esses princípios, eles têm um lado positivo, que eles colocam em discussão, né? Então, todas as iniciativas que colocam em discussão sobre as questões éticas envolvidas sobre qualquer assunto importante para a sociedade é positivo. Agora, do ponto de vista do que se chama ética by design, né, que é incorporar no desenvolvimento, na partida dos modelos, a ética, eles são de pouca contribuição. Primeiro, basicamente por 2 razões. Primeiro, porque esses conceitos não são universais, né? Então, justiça, por exemplo, depende de que lugar, de que país, de que comunidade, de que grupo, né?
E o mais importante de tudo é que eles não são traduzíveis. Esses modelos, a técnica de inteligência artificial, quando você está desenvolvendo um modelo, é um modelo matemático, né? Então, não tem como você traduzir esses princípios gerais em linguagem matemática. Então, como é que você incorpora esses princípios gerais no modelo, né? Então, o mais próximo que eu vi de iniciativa nesse sentido, tentando aproximar esses princípios gerais de uma prática concreta de desenvolvimento, é o guidebook desenvolvido pelo Google, que foi lançado em 2019, que virou uma referência, mas lá ele é dividido em 6 grandes áreas, e ele tenta colocar algumas, como diz o próprio nome, são guias para os desenvolvedores. É um diálogo interno entre os designers, representando o usuário, o potencial usuário, e o desenvolvedor. Muito interessante, mas também assim, são guias, assim, o que precisa ser levado em conta, né? Mas é isso, esses são os princípios gerais. Eu não acho que... uma das minhas críticas a essa proposta de regulamentação da Comunidade Europeia, que tem a ver com essa a segunda parte da sua pergunta, é que uma das críticas é que ela propõe uma agência centralizadora na Europa, né? Então, como você perguntou se vai ter alguma agência, alguma espécie de consenso mundial, eu não vejo viabilidade em nenhuma agência geral na Europa, nenhuma agência sobre o país. O que eu defendo, o que eu acho que é exequível, é setorial. Então, por exemplo, dar um exemplo, das aplicabilidades, inclusive, que faz parte, é citado explicitamente na proposta europeia, é sobre a decisão de crédito automatizada por inteligência artificial. Eu acho que, por exemplo, essa decisão, tanto a regulamentação como a fiscalização, tem que caber ao Banco Central, né? Então, eu não vejo por que razão, qual a eficácia de você ter um organismo geral que vai regular sobre um aspecto que cabe ao sistema bancário e financeiro, se o Banco Central já é autoridade soberana nesse... E aí a gente vai, sem entrar no mérito da situação das nossas instituições hoje, mas na parte da educação caberia o MEC, né? Então as escolas, por exemplo, estão usando essas plataformas que são cedidas, a maior parte sem custo, pelas grandes empresas de tecnologia, e elas estão incorporando sem conhecimento adequado e utilizando quais são os riscos. Então, quem tem que legislar sobre isso é a autoridade máxima da educação, que no nosso caso é o MEC, né? Então, seria, é um caminho... Seria em cada país, por exemplo. Oi? Porque eu fiz essa pergunta porque me veio à mente, quando eu li o seu artigo, a questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma questão específica que o titular de dados tem direito a uma explicabilidade de uma decisão automatizada. Só que não existe um conceito na legislação brasileira sobre a proteção de dados do que seria uma decisão automatizada. Inclusive, tem um projeto de lei para regulamentar, né, o que seria uma decisão automatizada. E hoje, no Brasil, quem decide sobre isso foi criada uma agência, né, na verdade, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai decidir sobre esses casos. Só que isso tem uma transversalidade com a inteligência artificial, só que não existe no Brasil e no mundo, até onde eu tenho conhecimento, uma agência que regule essa questão ética ou de decisões automatizadas tomada por um sistema de inteligência artificial. Isso me veio à mente e por isso que eu questionei para a professora em relação a isso, né? Mas a tua visão, então, seria... setorial. É um caminho que, aparentemente, está sendo adotado pelos Estados Unidos, porque o sistema jurídico americano é diferente do europeu e do nosso, né? Como law, e na Europa e nosso é o civil law. Então, o caminho que os Estados Unidos está tomando, aparentemente até agora, é isso. A FDA, então, ela está regulando o uso, ela regula toda a área de saúde. Então, ela está regulando o uso de dispositivos com inteligência artificial. Foi o que ela lançou agora no dia 22. Então, eu acho que esse é o caminho exequível, né? Como você falou, a inteligência artificial é uma tecnologia transversal e ela é uma tecnologia de propósito geral. Então, ela não é um nicho.
né? Se as leis de proteção de dados, a inteligência artificial, a aplicação é muito mais complexa. Mas, mesmo assim, a lei de proteção de dados, que eu acho positiva, super positiva, porque, de novo, ela colocou, ela botou assim, ela sinalizou que as empresas tomarem cuidado, as pessoas terem mais consciência sobre a questão dos dados, mas a gente tem acompanhado na Europa, que a vigência foi já desde maio de 2018, a dificuldade de implementação, né? Não é simples, de fiscalização. Inclusive, na nossa lei, por exemplo, de proteção de dados, tem o famoso artigo 20, que ele já coloca, já tem assim, se dentro da lei você tem um artigo que diz, em casos de proteção de sigilo comercial, você pode justificar que você não vai abrir a utilização dos dados, porque está dentro do sigilo comercial da sua operação, você já deu uma brecha para as empresas apelarem para essa cláusula 20 e aí você fragiliza a própria lei. Então, eu acho isso, acho que tem que o que eu acredito até que surja, né? Eu não tenho eu estou sempre aberta a outras opções, ao que vai surgir, mas até agora, o único lugar que eu acho que de fato vai funcionar uma organização centralizada é na China, porque lá nós temos um regime que de fato é centralizado, né? Agora, nos outros lugares, no Ocidente democrático, eu não vejo como isso vai funcionar, né? Então, eu sou a favor, porque esbarra. Esse ano, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo muito interessante, que eu já fiz referência algumas vezes, sobre a lacuna entre o conhecimento do legislador e o conhecimento do desenvolvedor da tecnologia, né? É muito grande. Então, se você coloca... já tem essa lacuna em relação à tecnologia de inteligência artificial. Se você coloca um organismo centralizado, você vai ter outra lacuna, que é o assunto em si daquele domínio, né? Então, nós vamos ter mais uma etapa que não é conhecida, porque tem, digamos assim, tem o conhecimento tecnológico, que gera um desafio, tem o conhecimento... Domínio. Tem o domínio. Isso, tem o conhecimento do campo ou do domínio, que é um outro desafio, e aí o legislador vai tentar lidar com toda essa miscelânea de diferentes conhecimentos. Claro, eu me pergunto, quem vai ser essa pessoa? Né? E quem vai ser o auditor disso? Né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, voltando ao Banco Central, e eu já falei isso, o próprio alguns do Banco Central que já me convidaram para algumas conversas, hoje os bancos no Brasil, tanto os bancos tradicionais quanto os novos bancos, eles estão usando intensamente inteligência artificial. Então, o Banco Central tem que se preparar, se qualificar para legislar e fiscalizar sobre esse uso, quais são os impactos, o que acontece, como fez sempre, como todas as... Né, o Pix levou um tempo para sair, né? Por quê? Porque o Banco Central analisou seus técnicos. É assim que tem que proceder, né? A área de saúde, em qualquer lugar do mundo, tem várias instâncias, várias agências que discutem, regulam e fiscalizam a questão, todo o universo da saúde, da medicina, e tem que incorporar essa nova tecnologia, né? Então, eu acho que é isso. Eu não vejo como ter alguma coisa geral, né? Eu acho que o geral é só isso, a gente discutir, ter os fóruns, assim como tem, por exemplo, de clima, né? A questão do clima, da sustentabilidade, né? Eu sou super a favor que tem esses fóruns de discussão, mas, assim como o clima, cada país é que está decidindo quais são as suas metas, como vai executar. Não tem como ser diferente, né? Na minha visão. Uhum. Professora, quando se fala nessa necessidade de regulamentação e também reflexão ética sobre o uso da inteligência artificial, essas reflexões estão ancoradas em alguns problemas que são tradicionalmente identificados com o uso dessa tecnologia.
A professora pode destacar esses problemas que a professora vem refletindo sobre e tentando trazer alternativas a eles? Sem dúvida. Eu vejo dois problemas principais. Uma é a questão da opacidade, a chamada ou não explicabilidade, ou chamada na área científica como o problema da interpretabilidade, né? E o outro é o viés, né? Eu acho que esses, do ponto de vista ético, eu acho que esses são os dois grandes problemas. A questão da opacidade, ela é intrínseca ao modelo, né? Então, por isso que eu recomendo para quem quer entrar nesse campo, que também estude. Eu não sei desenvolver um modelo de inteligência artificial, isso é bem especializado, mas tem que estudar a lógica, como é que funciona. Porque aí você vai entender, por exemplo, que a maneira como os algoritmos aprendem, entre aspas, né, é um outro problema, porque a linguagem da inteligência artificial, assim como a linguagem de toda a computação, é a matemática. Quando a gente tenta usar a linguagem natural para explicar essa tecnologia, a gente comete vários equívocos, né? Porque quando a gente fala que ela aprende, não aprende como nós entendemos o aprendizado, mas por isso que eu ponho entre aspas. Mas como o algoritmo aprende, é baseado em dados, né? Nos dados, em banco de dados. E ele faz as correlações, o próprio sistema, o próprio modelo faz correlações entre os dados, que parece incrível isso, mas a capacidade humana, a cognição humana não é capaz de entender. Então, tem uma parte, essa que é chamada o black box do modelo, né? Como é que ele estabelece essas conexões? Porque nos modelos estatísticos tradicionais, o que acontece? Primeiro que tem causalidade, o que não tem... A técnica de inteligência artificial hoje é um modelo estatístico de probabilidade, mas ele só faz correlações, ele não determina causalidade, né? Os modelos estatísticos tradicionais, o desenvolvedor do modelo define, por hipótese, quais são as hipóteses que ele quer correlacionar em termos de causalidade. Aqui não, quem estabelece essas correlações e o peso das correlações, das chamadas dos hiperparâmetros, é o próprio modelo, né? É o próprio algoritmo. Então, isso é o black box, ou opacidade, ou não explicabilidade do modelo. E isso depende do domínio onde está sendo aplicado, é mais ou menos importante. Por exemplo, o fato de que o Netflix não é muito importante eu saber exatamente por que o Netflix me recomendou aquele filme. Eu só não gostei. Agora, na área de saúde, por exemplo, é diferente, porque aí tem dois lados da relação. Tanto o médico, é complicado o médico recomendar um procedimento que foi derivado de um sistema de inteligência artificial e ele não saber explicar, e ele não saber por quê, né? Isso gera uma insegurança real, legítima, e do lado do paciente também. O paciente tem direito a saber por que ele está tendo aquele procedimento. Imagina uma relação que eu tenho, se for alguma coisa mais grave, mais importante ainda, e eu pergunto para o médico, e o médico diz, eu não sei por quê. O sistema de IA que a gente usa aqui na clínica é que indicou. Isso é um problema, né? Isso acontece na educação. Bom, é isso. Eu acho que a questão dos riscos são diferentes, né? Então, e eu acho que não é assim geral. Eu acho que, do ponto de vista da regulamentação, precisa cada área definir quais são as aplicações com risco maior de danos para a sociedade e se concentrar nelas, né? E deixar as outras que o risco é menor, porque não dá para controlar tudo. Então, eu acho que essa questão é importante. Bom, a outra é o viés. O viés é uma grande discussão, porque ele tem muitas origens, né? Em geral, as pessoas associam só a questão da base de dados, mas tem muitas origens. Tem origem na produção do dado, né? Então, vou dar um exemplo, só para simplificar. Quando se considera o conjunto imagético, né, a totalidade de imagens produzidas na internet, existe uma predominância dos países desenvolvidos do ponto de vista de geração da imagem. Por quê? Porque tem
imagens de qualidade. Por quê? Porque, em geral, os países desenvolvidos têm dispositivos melhores e têm melhor acesso à internet. Então, a probabilidade de produzir uma imagem melhor é maior, né? Então, tem uma concentração, como nesses países desenvolvidos tem uma concentração maior de poder aquisitivo entre brancos, você tem uma maior produção de imagens, por exemplo, de figuras de pessoas brancas do que qualquer outra alternativa. Então, esse é um viés, né? É só um exemplo, mas tem vários exemplos na produção, né? Parte dos dados são gerados sem separar a desagregação entre homens e mulheres. Então, isso também gera um viés. Então, tem na geração do banco. Depois tem na decisão do desenvolvedor, né? Eu vou falar de novo porque eu tenho assim, eu acho que tem duas questões dois pontos assim que têm me incomodado nessas abordagens sobre inteligência artificial, que é uma supervalorização e uma demonização dessa tecnologia. Ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade, super limitado, né? Com vários problemas, super limitado, mas ele não tem essa influência, muito menos na formação da subjetividade das pessoas, como, em geral, está sendo considerado. Isso, obviamente, na minha visão. Então, a decisão, o modelo, como todo modelo estatístico de probabilidade, ele é montado e o desenvolvedor toma diversas decisões. Ele vai definindo, né? Então, tem vários exemplos. Tem um exemplo que foi para uma publicação da Science, que é um sistema de triagem para... Esse artigo, essa pesquisa, é citado em praticamente 100% das discussões sobre viés. Então, é um sistema que ele foi usado durante alguns anos em praticamente todos os hospitais americanos para fazer triagem para procedimento de alta complexidade, né? Então, tinha mais pacientes chegando, precisando ter acesso à medicina de alta complexidade, então tinha que fazer uma triagem. E aí, até que esse grupo de pesquisadores fizeram um estudo, conseguiram finalmente, que é um problema, um dos problemas de você auditar esses algoritmos é que eles são proprietários, né? Então eles não são abertos, mas aí eles finalmente conseguiram acesso, e aí eles identificaram um dos problemas do viés. A variável mais importante que os desenvolvedores consideraram era o custo do ano anterior. Quanto a pessoa gastou em saúde no ano anterior. Então, se gastou mais, quer dizer que estaria mais doente, então seria prioridade para ser atendido. E aí tem dois tipos de problema. Um que eles indicaram e outro que eu acho que eles não colocaram no artigo que publicaram na Science. Um é a discriminação de etnia, porque os negros gastam menos, não é porque estavam menos doentes, porque tem menos acesso, menos recursos, né? Então, isso se estabeleceu uma discriminação em relação aos negros. Então, a pesquisa deles mostrava que 17% iam selecionados para a medicina de alta complexidade eram negros. E se fosse um sistema justo, seria quase meio a meio, 44 e pouco, que é o lógico, né? Agora, eu vejo uma outra questão, é o fato de que o quanto eu gastei no ano anterior não quer dizer nada, eu posso não ter gasto nada e agora eu estou absolutamente em estado gravíssimo, e o ano passado eu estava ótimo, não tive problema nenhum. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Isso foi uma decisão dos desenvolvedores, colocar essa variável, né? Então, o que chama atenção, como é que foi usado durante tanto tempo por grandes centros de pesquisa, por grandes hospitais, e ninguém foi ver. É a mesma situação do tal do COMPASS, que é outro grande exemplo que é dado, né? Que também já foi feito todos os estudos. São as variáveis que os desenvolvedores tomaram, né? Então, o desenvolvedor ele define quais são as variáveis que vai fazer parte do modelo. Então, por exemplo, decisão de crédito, né? A maior parte desses modelos leva em conta o local de moradia.
Então, se eu posso ter pago todas as minhas dívidas, todas as minhas prestações em dia, mas se eu faço parte de um bairro onde tem uma propensão à inadimplência, eu sou penalizado. Então, se a variável inicial é o local de moradia. Então, é isso. Então, eu já falei da geração de dados, da decisão do desenvolvedor, e aí a gente entra na base de dados. Aí, na base de dados, tem várias questões também. Tem uma questão que, ao começo, é que a técnica que prevalece precisa de dados rotulados, né? Então, o processo tem que rotular os dados, né? Então, por exemplo, se eu quero um sistema que identifique uma imagem de um cachorro, eu tenho que separar milhares de imagens de cachorro e eu tenho que escrever cachorro, 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 cachorro para o sistema. E o que não é cachorro? Aí eu não adianta só colocar os dados, eu tenho que o chamado rotular. E esse processo é complicado, porque também durante 10 anos, a primeira década toda, as grandes bases de dados que foram utilizadas para treinar esses sistemas, elas tinham vieses monumentais e que ninguém nunca foi analisar como é que foram definidos os rótulos, né? Então, quando a gente está falando de um cachorro, é mais simples. Quando a gente entra no ser humano, na pessoa, na base de dados de pessoa, é muito complicado. Então, por exemplo, a Imaginet, que é a base de dados que foi usada em grande parte desse modelo, durante 10 anos, até que um artista plástico criou um aplicativo que aí deu visibilidade a esse problema. Então, por exemplo, lá na base de dados, o executivo é uma pessoa foi caracterizado por homens de terno. Né? Então, isso hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Né? O que é um pai, o que é um avô. Então, foram rotulados, é uma decisão subjetiva de quem está rotulando. E quem é que faz essa rotulagem? São trabalhadores de plataforma que ganham muito pouco para fazer esse trabalho. Né? Então, esse é outro problema. E aí, depois, é a própria base de dados, se ela compõe o espectro proporcional daquele universo, daquela população. Né? Então, esse sistema, a inteligência artificial, eu acho que, assim, apesar de todos os problemas, eu acho que ela tem os benefícios que ela trouxe, o que ela tem facilitado a nossa vida, o que ela tem dado de benefícios, eu acho que assim, são extraordinários. Mas ela é complexa, né? E ela é complexa e ela é muito limitada. Então, essas questões intrínsecas assim, a ela, as limitações, elas precisam ser... Por isso que eu defendo veementemente, isso não sei como, mas deveria ser uma exigência que as equipes de desenvolvedores fossem multidisciplinares, porque assim, você tem que ter vários olhares na hora que você está montando, porque alguém vai pensar... Bom, por exemplo, esse exemplo que eu dei da triagem para alta complexidade chama atenção, assim, não só os hospitais que usaram, o médico, né? Ninguém reparou todo esse tempo que foram usados, que a maior parte era branco selecionado. Né? Então, essa consciência, né? Não só dos desenvolvedores, mas do usuário, né? Também, agora tem 2, 3 anos, acho que 2 anos, que começou essa discussão sobre a questão do viés, né? E as pessoas estão ficando mais... Parece que as pessoas focam muito mais na solução, né? E toda essa brilhante explicação que a professora está dando me faz refletir sobre uma outra abordagem que a professora fez no seu artigo, que é justamente essa dicotomia, né, entre essa necessidade de explicação e o resultado, né? Então, por exemplo, quando é apresentado, por exemplo, para um hospital ou para qualquer outra empresa ou órgão público, se olha muito o resultado, ou seja, a acurácia daquele modelo de inteligência artificial. Eu queria ouvir um pouco da professora em relação a isso, já num somatório de toda essa brilhante explicação que foi feita. A professora destaca no seu artigo justamente essa questão entre a tensão entre a precisão e a transparência, né? Eu queria entender um pouco e saber a opinião da professora na aplicação de sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário para tomada de decisão, já que a gente
sabe que no Poder Judiciário a gente tem essa necessidade de uma fundamentação, né, de uma explicação em relação àquela decisão. Pensando num sistema de inteligência artificial que tomasse decisões, a gente sabe que o STF hoje não, um tempo já, tem o Victor, né, que foi desenvolvido lá pela UNB em Brasília, só que o Victor, via de regra, ele faz uma classificação de acórdãos, né? E se a gente for olhar para o desempenho do Victor, faz em 4, 5 segundos o que um servidor faria em 30, 40 minutos. Só que, via de regra, ele não toma uma decisão judicial. Como que a professora vê sistemas de inteligência artificial tomando decisões judiciais? Isso é possível? Olha, a FGV fez um levantamento, fez uma pesquisa recente que identificou 64 modelos que estão sendo ou em vias de implantação ou já implantados na justiça brasileira, né? Então, a área pública, principalmente na polícia e no Poder Judiciário, está usando cada vez mais inteligência artificial e a sociedade tem muito pouco conhecimento, consciência de que isso está acontecendo. Eu acho que por que na justiça no Brasil? Porque qualquer tecnologia, e inteligência artificial também é o caso, ela dissemina na sociedade a partir do momento que ela atende a alguma necessidade, alguma demanda, né? E o problema, vocês sabem melhor que eu isso, o nosso problema na justiça tem uma morosidade, porque é uma quantidade de dados que os desembargadores, os juízes não dão conta de processar. Então, toda vez que a gente tem uma situação onde a gente tem uma quantidade de dados muito grande, a inteligência artificial pode ajudar. Então, como você deu o exemplo do Victor, ele faz a seleção, né? Então, ele tem ajuda. Agora, aí voltando àquela questão inicial, a justiça, o Poder Judiciário no Brasil não está legislando e fiscalizando os impactos desses, né? Assim como, para mim, a grande crítica que se faz ao sistema do Compass lá nos Estados Unidos foi desenvolvido por uma empresa privada. O problema, para mim, não está no Compass. Para mim, está na justiça americana, que deixou tanto tempo ser usado o Compass e não pediu uma auditoria, né? É um sistema privado, mas uma auditoria, como vocês também sabem, uma auditoria ela não precisa ser pública o resultado da auditoria, né? Tem auditoria todo tempo nas empresas, é público o resultado, às vezes a assinatura daquela empresa que fez a auditoria, mas não todos os detalhes da auditoria. Então, a justiça americana poderia, por sigilo, ter feito auditoria e ver quais são os problemas do Compass e ter legislado. Então, a mesma coisa que me chama a atenção, que isso não está acontecendo no Brasil, né? Então, eu não vi, não sei se teve, mas eu não vi nenhuma auditoria, por exemplo, no sistema da Victor e que pudesse, de fato, ver quais são as questões. Agora, eu não vejo assim, respondendo exatamente a sua pergunta, porque as questões são muito amplas, né? Eu fico assim, exatamente como responder, como ajudar, mas o que eu vejo, um dos grandes equívocos que eu vejo nessa relação das pessoas, né, do profissional especializado com esses sistemas automatizados, é considerá-los como soberanos, né? Como objetivos, né? A tendência que se tem é achar, bom, foi gerado por um sistema automático, então é certo o objetivo. E não é certo, não é objetivo, por algumas questões que eu já abordei e por várias outras. É um sistema muito limitado. Então, ele, na minha visão, ele não pode ser considerado o indicador, a previsão do sistema como soberano. Tem que ser uma das referências, né? Então, se eu sou um juiz, por exemplo, e tenho uma indicação desse sistema, eu tenho que observar outras. Isso é uma referência que eu recebo. Servir como uma ferramenta de apoio, de não apoio, uma ferramenta final. É isso, é uma referência. Assim como no médico, né? O médico, tudo bem, é uma referência, ajuda enormemente. Por exemplo, principalmente quando trabalha com imagem, né? No caso da medicina, já tem uma assertividade de 97% para identificar câncer de pulmão em tomografia. Então, isso
é isso, é extraordinário. Agora, o médico ele não pode pegar, ele tem que ter outras formas, ele também tem que investigar para complementar, para ele se... A mesma coisa na justiça, né? Então, isso é um auxiliar, é um apoio, não sei qual a palavra certa, para mim é isso, é um dos parâmetros que o juiz tem que levar em consideração, né? Então, eu acho que isso ajuda. Agora, também na justiça, como em qualquer outra área, como eu já falei, tem riscos diferentes, né? Então, uma coisa é você fazer a seleção, você fazer a triagem, né? Dos documentos, dos processos que entraram e você fazer a distribuição. Se você fizer uma distribuição equivocada, o risco é muito menor do que, por exemplo, você condenar de fato uma pessoa, né? Então, também dentro da justiça, como em qualquer outro domínio, tem riscos diferentes que têm que ser considerados. E a atenção maior tem que estar nos riscos maiores, claro. Brincando com a analogia que a professora fez antes, é diferente. O Spotify sugeria uma música e o sistema sugeria uma sentença para o juiz, né? Claro, claro. É completamente diferente. Então, esse é um ponto positivo da proposta europeia. Ela classifica em 4 níveis de riscos diferentes. Então, acho que cada setor tem que considerar isso, porque não dá para abarcar tudo, porque é muito vasto, né? Hoje, eu não consigo identificar nenhuma área onde não esteja sendo usado inteligência artificial. Não quer dizer que está sendo usado em todos os lugares, mas a tecnologia é capaz de ser utilizada hoje em qualquer área. Então, é isso, é muito abrangente, é uma tecnologia transversal e de propósito geral. E é diferente, né, de todas as outras tecnologias de propósito geral, que dos últimos, o que foi considerada a máquina a vapor, a eletricidade e a computação, né? A eletricidade, por exemplo, do ponto de vista do usuário da eletricidade, quais são os riscos, né? Então, é completamente diferente do ponto de vista dos impactos, né? Mesmo a computação, mas a eletricidade, o telefone, outras tecnologias. O telefone não é de propósito geral, mas a relação entre o telefone e o assinante de um telefone é completamente diferente hoje de a gente imaginar a abrangência dos impactos da inteligência artificial. Mas a gente tem que tratar... por isso que eu sou a favor. Eu não vejo outro caminho que não seja setorial, né? Então, a justiça tem que, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem que se ater quais são esses processos. Vocês devem estar acompanhando, mas tem vários modelos que foram aprovados em estados brasileiros. Tem mais de 20 que já estão funcionando e na justiça brasileira aprovado na instância estadual. O próprio CNJ ele lançou uma plataforma que mostra um mapeamento desses projetos e, de acordo com esses dados, nós teríamos hoje mais os 32 tribunais no Brasil utilizando projetos de inteligência artificial e em torno de 40 projetos rodando, que é bastante uso da inteligência artificial já no Poder Judiciário. Professora Dora, o tempo passa muito rápido e também a nossa conversa está ótima. E, infelizmente, a gente tem que fazer o encaminhamento para encerrar o programa. Antes disso, eu gostaria de ouvir a professora para ela passar um recado para quem nos escuta, para quem tem interesse em pesquisar nessa temática. Qual que seria a sua dica? A minha dica é o que eu já falei outras vezes. Eu acho que tem que estudar também a tecnologia, né? Senão não vai estar falando, assim, vai estar fazendo reflexões e propondo soluções que não são viáveis, né? Se não entender o básico, não é de se envolver tecnologia, mas como é que ela funciona? O que é a técnica de redes neurais profundas, deep learning, que permeia praticamente todas as aplicações hoje? Como é que ela funciona? Quais são os limites dela, né? Então, esse entendimento é fundamental para qualquer reflexão sobre o uso da inteligência artificial, para não superestimá-la e muito menos demonizar, porque... E a outra comentário geral é que uma das complexidades de tratar dessa tecnologia é que ela, simultaneamente, ela traz benefícios e malefícios.
né? Então, também é complicado isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, você pega uma arquitetura que chama GAN, né? Então, a GAN é uma arquitetura, é a única arquitetura que produz imagem. As outras, do Deep Learning, elas classificam, mas essa produz imagem. Então, ela é usada para fazer deepfake, digamos, obviamente é negativa, mas ela também é utilizada, tem sido utilizada na medicina para gerar, a partir de imagens de baixa resolução, para poupar as pessoas da radiação, ela tem criado imagens de alta resolução. Isso é super positivo, né? Então, todas as aplicações, eu não encontrei até agora nenhuma aplicação que não tivesse esses dois lados. E isso que é a complexidade. Então, a gente tem que entender também isso, senão a gente fica demonizando os malefícios e a gente acaba eliminando os benefícios, que são muito grandes, né? Então, isso que é o difícil dessa tecnologia, né? Todas as aplicações, eu, pelo menos, não vi nenhuma até agora que não tivesse os dois lados, né? Então, essa que é a complexidade, é uma das complexidades. Como ela é uma tecnologia de propósito geral, ela é isso. Cada aplicação tem os benefícios e os malefícios. Agradecemos, então, professora Dora, novamente, pela sua participação no nosso IAJUST Talk, especialmente na complexidade desse tema. A professora acabou referindo que tem muitos elementos e devemos ficar atentos para essa complexidade. Para quem está nos assistindo e nos escutando e quer ter acesso a mais materiais, pode procurar na nossa bio do Instagram e também nas descrições do Spotify. Nos falamos em breve. Até mais!